Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Estamos conversando sobre Lucas 24, já estamos chegando no final com a seguinte pergunta para a sua vida e para a minha vida. Você já compreendeu, já entendeu de fato, queridos, quem é Jesus? É necessário entender quem é Jesus, queridos, é primordial. Eu diria urgente compreender quem é Jesus. A remuneração, você sabe tudo de Jesus? Conhece Jesus por completo? Não. Quão insondáveis são os seus caminhos. A totalidade nenhum homem chegará a conhecer. Mas quem tem o Espírito, eu creio assim, tem essa sede, essa vontade de conhecer quem é esse. Quem é esse? Quem é esse Jesus maravilhoso? Amém? Vamos aqui agora ler dos versículos 44 a 49. Olha o que Jesus está falando. A seguir lhes disse Jesus: são estas palavras que eu vos falei, falando para os apóstolos, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Dele quem? De Jesus. Está escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome, não no meu, não no seu, não no de líder religioso nenhum, não de placa de igreja nenhuma, é no nome. E nesse nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois minhas testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido. Vamos rapidinho aqui. Jesus está falando, olha só, de mim, Jesus Cristo, eu, não é Alessandro não, Jesus Cristo, está escrito na lei de Moisés, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Mas a gente abre um salmo e acha a gente. A gente fala de um profeta e fala, seja como profeta tal. Ou então a gente vai lá para o livro de Moisés e acha a gente lá direto. Ele está falando dele. A gente tem que achar ele. Ele precisa ser exaltado. O nome dele que precisa ser glorificado. É o nome dele que tem que estar em evidência. Ele está explicando para eles, é o meu nome, não é o nome de vocês. E ele diz, nesse nome, veja bem, nesse nome, no nome dele, se pregasse o quê? Prosperidade? Coaching? Cura? O que tem que pregar no nome dele? Ele explicou aqui agora. Que nesse nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Pregar arrependimento, queridos. Ele está falando, expõe as Escrituras e mostra para todo mundo que eu sou o Salvador. Só vai ser salvo quem se considerar pecador. E eu me considerando pecador, necessariamente eu preciso me arrepender. Mas a gente prega isso? A gente mostra que desde a queda de Adão e Eva, do primeiro homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de um Salvador. Precisamos nos arrepender e achegarmos a Ele, que Ele está de braços abertos. Mas a pregação mudou, queridos. Ela é outra. Ela é para massagear o meu ego. Para falar que eu sou a última cocada daquele saco enorme de doce. Ou a última bolacha daquele pacote de biscoito recheado que você conhece. Isso, os meus olhos verdes que eu não tenho, é que chamam a atenção do público para lotar os púlpitos e as igrejas. E isso, os aplausos são para mim. Porque eu sou um pregador fera. Eu ensino muito bem as Escrituras. A gente tem tomado a glória de Deus.
A pregação mudou. E está escrito aqui, as escrituras falam de mim. Prego o meu nome. E no final diz, arrependei-vos, queridos, é chegado a vós o reino. Mas, Alessandra, é a minha vida, e meus planos, os meus sonhos. Ai, queridos, deixa eu te falar, nos vídeos atrás eu já falei que você faz parte de uma descendência, não já? Você tem um pai que cuida da sua vida. Mas o problema é que eu e você queremos que esse pai se enquadre à minha maneira de crer e de viver. Está errado, sou eu que tenho que me enquadrar aos planos que ele tem, aos projetos que ele tem e aos sonhos que ele tem. Isso é um problema sério na minha vida e na sua. Mas que nesse nome pregasse arrependimento. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, não é o nome da célula, não é o nome disso ou daquilo. É no nome de Jesus. Que um dia, todo joelho vai se dobrar. Ah, vai. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Ele é Senhor, queridos. Nós falamos no vídeo passado que Ele ressuscitou. Em Atos 1,7, se você quiser abrir depois, os discípulos estavam olhando para o céu. E ele subiu, os anjos falaram, varões galileus, por que olhais para as alturas? Este mesmo Jesus, a quem viste subir, irá descer da mesma forma. E ele disse que vai vir nas nuvens, lembra? Em Mateus 24. Mas ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, revestido de poder. Você sabe o que significa revestimento? A Bíblia ensina sobre o novo nascimento, que é regeneração. Amém? Ensina sobre revestir. O que seria revestir? Vou explicar para você. Quando você faz uma parede, primeiro você faz uma massa, é claro, e começa a colocar os tijolos, certo? Essa parede existe? Existe. Já tem uma parede levantada, apenas com cimento e tijolos. O que é que precisa fazer para essa parede existir? Nada mais. Ela já existe. Mas para ela ficar forte ou permanecer, para não ser danificada, precisa de revestimento. O que é o revestimento? Embolsar. Ela precisa ser revestida. Mas se eu não embolsar, a parede acaba? Pode acabar, mas ela existe? Existe. O que eu estou querendo dizer com isso com você? Quando você nasce de Deus, você já existe. Só que os apóstolos receberam um revestimento de poder para pregar o evangelho. Ele precisa nascer de novo? Não, já pertenciam a Jesus. Os que eles receberam foram um revestimento de poder, para não sucumbir, para não voltar atrás, para enfrentar as autoridades da época, a ponto isso de entregarem suas próprias vidas para a morte. Isso só com revestimento de poder. Prega ele, explica sobre ele, abra a sua Bíblia em qualquer lugar e o Espírito Santo que habita em você vai mostrar ele e você vai pregar graça do princípio ao fim das Escrituras. Graça e paz.